e sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido irmão Geraldo Kern, da FEB, e que falará hoje sobre o tema Inquietações da Vida. Mais uma vez, obrigada, Geraldo, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Então, vamos fazer a nossa oração inicial, vamos fechar os nossos olhos, nos conectarmos com a espiritualidade maior, a Jesus, e agradecemos desde já a oportunidade do trabalho de hoje, que possamos aprender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará, possamos abrir os nossos corações e nos envolvermos com muita luz e muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. A palavra é toda sua, Geraldo. Muito obrigado. Um abraço, amigo, a Renata, aos amigos dessa casa fraterna Caminhos da Luz, aos nossos irmãos que nos ouvem. Vamos conversar um pouquinho. Eu gostaria de deixar bem claro que nada é da minha lavra. Tudo que nós conversarmos aqui, tudo que eu tenho a colocar para vocês, está na literatura espírita tão vasta e tão grande. Eles têm fundamentos, têm oportunidades para nosso progresso espiritual, e é importante que, nesses tempos novos que apareceram, muitas pessoas estavam assim com um pouco de, vamos usar um termo bem comum, achismo, assim, sabe? Nós não temos que achar nada, nós temos que interpretar o que os livros de Kardec nos falam, a literatura toda do Chico, Divaldo, tanta gente boa, Ivone, tantos outros, Eurípides, Humberto de Campos, Leon Denis, tem uma literatura imensa, então nós temos que nos amparar ali. E isso para evitar que nós criamos a ideia do falso profeta, né? Digamos assim. Então, é muito importante que a gente tenha sempre, e eu cito quase sempre nas minhas falas, que aonde a gente encontra isso, né? Ou a fonte que eu pesquisei. O que vamos fazer? Na outra vez que a Renata nos convidou, nós falamos de um tema que era muito recorrente, porque estávamos vindo de uma pandemia em que as pessoas estavam ceifadas pela Covid e retornando ao plano espiritual, e muitas vezes não entendiam bem esse processo que se passava, e falamos sobre a morte e o morrer, para dizer que a morte não é um niilismo, não é o que acaba tudo, mas dizer que a morte é um processo, só que como nascemos, morremos. Então, morremos em tese, morremos o corpo físico, porque o nosso espírito é eterno, nossos espíritos, eles vamos conviver para todo sempre. E essa vez nós estamos vivendo agora esses momentos de muitas inquietações cisâneas, e Ismael sempre nos trata e diz o seguinte: nós temos que ter a paz no coração. Nós temos que ter o fundamento da fraternidade entre todos os irmãos. Temos pensamentos diferentes, mas não podemos ser unidos, não podemos levar isso para nós achando que as nossas coisas estão corretas e a do inimigo ou daquele outro irmão, e muitas vezes na própria família, está errado. Então, as inquietações surgem daí. Joana de Anjos nos diz, muito interessante, ela fala para nós que é uma síndrome de uma enfermidade grave, grave, olha bem, gente, grave, que nos corrói por dentro. Então, ela começa essa inquietação, nos corroer por dentro. Ele dilacera todo o nosso sentimento, porque ele se destrói realmente. O nosso sentimento fica virado numa monoideia daquela inquietação e enfraquece, né, as nossas emoções, e elas se desorganizam. Então, é uma síndrome que nós temos, que atinge o nosso espírito, consequentemente, ela atinge o nosso sistema orgânico, o nosso corpo.
Vocês já viram, assim, muitas vezes, aquela dorzinha de estômago, aquela dorzinha de cabeça, aquela dorzinha assim em cima, né? Ah, estou com o ombro doído, assim, sabe? Por quê? Será que é uma coisa física ou será que é um distúrbio psíquico do nosso espírito? Será que nós não estamos desequilibrados, inquietados em alguma coisa? E ela continua dizendo para nós que a inquietação é uma força destrutiva do nosso aparelho orgânico, do nosso edifício orgânico. E nós temos que manter esse edifício. E, e ela começa a extinguir os nossos recursos. Veja bem comum assim nas nossas casas. Nós começamos com uma monoideia de uma coisa e nos inquietamos com aquilo. De repente surge um outro probleminha bem simples do lado, ele já não se torna tão simples. Por quê? Porque nós estamos inquietados com aquela monoideia lá e os nossos recursos de resolver esse outro problema sofrem um desempenho. E as obrigações da vida que nos impõem, e que nós temos aqui. A minha esposa tem um termo muito interessante. Ela diz o seguinte: nós não viemos aqui só para fazer shopping. Nós não viemos só para fazer shopping. Nós viemos para passar umas vicissitudes, umas provas, umas expiações, mas nós temos como fazer. O pai nos disse: eu não vou colocar o fardo mais pesado nos seus ombros daquele que você não consegue carregar. Então, isso é uma pergunta. Isso é algo que nós temos que ter a consequência, saber que esse edifício orgânico, mesmo com aquelas disfunções das nossas inquietações, eles vão se alterar. E isso acontece com. Eu acho, Renata, até que eu estou enganado. Talvez esses amigos que estão no ouvido não tenham inquietação, né? Eu acho que ninguém tem nenhuma. Eu não tenho. Mentiroso. Na verdade, todos temos, meus irmãos. Mas aí é que é a proposta que nós temos que fazer, aí é que nós temos que conversar sobre isso aí, né? E eu pergunto para você, será que foi Deus que nos colocou essas inquietações? Ah, não, mas então, digamos assim, foi Jesus, né? Vem cá, vamos baixar um pouquinho mais. Os nossos benfeitores que nos abandonaram, será? Aquele espírito protetor aí que está sempre do nosso lado, será que ele nos abandonou? Não, meus irmãos, nós sabemos que não. Nem Deus não nos abandona nunca, nem Jesus deixa, e nem os nossos espíritos protetores. Nós é que esquecemos deles. Nós, nessas inquietações, nós esquecemos. E uma causa que Joana também fala no seu livro, ela diz o seguinte: os nossos apegos excessivos às coisas materiais é que nos dão essa ideia de inquietação. As coisas terrenas, muitas vezes damos excessivos valores. Eu tenho uma historinha bem curtinha para vocês, rapidinho assim. Uma pessoa estacionava no estacionamento de num edifício grande, onde é que o estacionamento era no subsolo, e ele, ao chegar lá, constatou que o seu vizinho do lado tinha comprado uma caminhonete mais grande. E ele teve dificuldade, ficou apertado, e aquilo inquietou ele. Era uma pessoa calma, tranquila, foi para casa jantar, já ficou mal-humorado, levantou no outro dia, foi trabalhar mal-humorado, voltou para casa à noite e os filhos perguntaram: pai, por que tu está tão inquieto? Tu era uma pessoa alegre, conversava, e agora está tão inquieto por isso, está tão nervoso por isso aí. Diz: olha, veja bem, o vizinho, uma falta de consideração, me apertou lá. E eles disseram assim: pai, do outro lado não tem ninguém, por que tu não entra do carro pela outra porta? E daí caiu a ficha. Puxa vida, eu tinha a solução e não vi, porque eu deixei me inquietar por aquilo que estava acontecendo e não vi, não abri a porta. E eis que no outro dia, pela manhã, ele vai lá e abre a outra porta, e quando abre a outra porta, o vizinho da caminhonete grande olhou: pá, me desculpe, a caminhonete é nova, eu não sabia que eu ia apertar, eu vou jogar mais para cá, para diante. Todas as situações resolvidas num único lampejo.
Então, muitas vezes, damos excessivo valor às coisas que temos aqui, principalmente tudo terreno, sem darmos conta. Se tivesse a paciência ou conversar com a pessoa, resolveria, né? Resolveria. Nós temos que recordar, meus irmãos, que todos nós somos espíritos encarnados e desencarnados em uma outra época, né? E nós estamos sempre em evolução na Terra. Ainda estamos longe da condição de ser espíritos perfeitos, não tenha dúvida, mas nós estamos no caminho e temos que fazer essa jornada para e passo para que possamos nós ajudarmos. Somos espíritos individuais, mas vivemos coletivamente. Vivemos coletivamente e precisamos viver coletivamente. Porque quando Cristo diz que na lei maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, nós precisamos do próximo. E Emmanuel fala muito bem, para chegar a Deus, a ponte é o próximo. Mas não é que você vai passar por cima dele, você vai passar junto com ele. Então, essa é a concepção que nós temos que ter. Nós podemos levar e temos que tratar aquele nosso próximo, e muitas vezes muito próximo, né? O Paulo tem uma passagem evangélica, numa carta aos Filipenses, que ele diz que não estejais inquietos por alguma coisa. Então, ele fala por não estejais inquietos por alguma coisa. Essa observação é muito importante, né? Ele diz para não precisarmos ficar inquietos, podemos resolver de outra maneira. Em verdade, a inquietação é um fator desencadeante de numerosas calamidades, nós sabemos disso. Nós nos desequilibramos, perdemos o senso de justiça, perdemos muitas vezes as coisas que poderíamos resolver de outras formas. E as coisas acontecem. O engenheiro que tem um erro de cálculo de um prédio que fez, ele vai se inquietar amargamente se aquela construção acontecer alguma coisa, né? Muitas vezes é o que acontece, nós vemos na mídia, vemos nos jornais, o enfermeiro que erra a dosagem de um remédio. Aquele remédio que era para curar se torna algo malefício, né? Então, ele tem que se inquietar para prestar mais atenção naquilo fazendo. O acidente infeliz, o desastre nas vias, esses acontecimentos, eles são corriqueiros, não devem muitas vezes acontecer, é porque nós não prestamos atenção ou estamos inquietos com outras coisas que nos envolvem. E as inquietudes estão muito grandes, né? É quase sempre, e a inquietude, vocês já viram assim, que ela é um espinho no lar, né? Ela causa dores em todos que estão na nossa volta, né? É uma pedra no nosso caminho. Sempre que pisarmos para caminharmos para frente, ela vai estar machucando o nosso pé, né? Muitas vezes pronunciamos expressões descabidas porque voluntariamente, quando somos ofendidos ou alguma coisa nos acontece, nós podemos ir pronto. O Chico tem uma passagem, o André Luiz tem uma passagem muito interessante quando ele queria falar alguma coisa, quando tinha ido lá para o nosso lar, e o enfermeiro falou para ele: não, você pode falar, mas primeiro você enche a boca d'água e não tome. Então faça isso, experimente, não tome, fique com água na boca. Você vai começar a pensar o que é ela, né? E as inquietações, elas nos geram preocupações enfermiças, né? Muitas vezes deixamos de dormir, muitas vezes deixamos de fazer um carinho em alguém da nossa família, muitas vezes deixamos até um amigo de responder ou de conversar com ele, porque nós estamos arruinando a nossa própria estrada, né? E muita gente asila-se no comodismo para não querer se inquietar. Não devemos fugir. Não devemos fugir, porque nós temos é que fazer. E aí eu conversei bastante coisa e disse muitas coisas que acontecem. Mas temos solução, Geraldo? Renato, será que eu tenho alguma solução? Eu não tenho, mas tem alguém que tem. Deus, nosso Pai. Nosso querido Deus, nosso Pai, o Criador de todas as criaturas, ele tem a solução. E ele passou para Jesus e passou para Ismael.
todos aqueles benfeitores que nos trouxeram até hoje. Então, ele está e ele confia em nós. Ele confia que nós, pelo livre-arbítrio, ele podia tirar. Tipo, poxa, olha, hoje eu estou muito inquieto com alguma coisa. Será que pode quebrar meu galho aí e amenizar isso aqui? Daí ele diz para mim: não, você criou as suas inquietações, você resolve as suas inquietações. Mas eu lhe dei o livre-arbítrio exatamente para isso. Então, isso nós temos que acreditar. E nós recorremos, puxa vida, eu penso assim, ah, mas eu pensar em Deus, ele está tão no alto, está tão difícil entender, mas temos Jesus, o nosso mestre, que é o governador da terra, temos Ismael, como eu já disse, que é a nossa pátria do evangelho, coração do mundo, que nos coordena, temos Bezerra, temos Chicos e temos principalmente os nossos espíritos protetores. Esse amigo querido que veio conosco durante toda a nossa existência, ele está ao nosso lado, ele está junto de nós, ele está junto de nós. Nós que muitas vezes nos afastamos dele. E as inquietações vêm porque ele não pode nos intuir. Esse irmão nos intui. Ele nos intui por bem, ele nos intui para fazer as coisas corretas. Então, é esse irmão que nós devemos ter. Eu procurei alguns lenitivos, digamos assim, umas pílulas para tirar as inquietações. E achei num livro muito interessante chamado Respostas da Vida, do nosso querido Chico, pelo espírito de André Luiz. No capítulo 35 tem um item chamado Inquietações, tá? Respostas da Vida. Leiam lá que é muito interessante. E ele começa a nos dizer o seguinte: se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasita. Acorreu-lhe a vida e trate de arrancá-la do seu próprio favor. Então, faça isso. É como nós estivemos doentes. Quando nós estamos doentes, nós procuramos um remédio alopático para nos tratar. Então, esse remédio nós temos. Né? Trata de afastar. Puxa vida, tem essa aflição aqui, isso está me correndo, eu vou afastar. Daqui a pouco eu vou dizer alguma coisa para vocês, como nós vamos realmente resolver isso aí, né? E ele continua dizendo, se a enfermidade lhe visita o corpo, e eu tenho uma experiência própria, que nesses últimos anos eu fui acometido de umas vicissitudes físicas, mas é o que eu estava devendo lá, né? Eu perguntei para a espiritualidade, não, tu está devendo umas coisinhas lá do passado, do teu pretérito, então precisa cobrar agora. E foi me cobrado. Então, as enfermidades do corpo não é fogo de aflição que você vai se explodir ou vai achar que está perdido ou vai estar que está sozinho. Muito antes, pelo contrário. Em si, encarando aquilo assim, com aceitação, o tratamento fica mais fácil. Nós potencializamos aqueles. Eu conto uma historinha pessoal minha. Eu fui para um bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia e, quando eu entrei, eu senti a presença de muitos irmãos. E aí eu disse para o médico, doutor, eu vim aqui para viver, eu não vim para morrer. E ele me olhou com uma cara de, puxa, por quê? De, olha, eu tenho vários amigos aqui, eles não vão atrapalhar, eles vão potencializar os seus trabalhos e vão botar todas as suas capacidades para me corrigir. E foram 8 horas de cirurgia, quer dizer que foi boa. E aconteceu isso. Então, a gente tem que encarar dessa maneira. Temos que encarar. Não é, não é simples, não é simples. Cada pessoa tem uma organização física, toda pessoa tem um pensamento, um psique diferente. Mas nós podemos congregar tudo isso para diminuir, apaziguar essas inquietações que nos perturbam. Ele continua dizendo ainda, se tem alguma ocorrência desagradável que impôs aborrecimentos, muitas vezes nós aborrecemos por qualquer coisa, passe por ela e siga em frente, em sua própria tarefa, a maneira de quem não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra. Então, se os nossos caminhos têm uma pedra que está ali, vamos tirá-la, vamos deixar de lado ou passar por cima.
mas não fique com ela dentro do sapato, porque ela vai machucar. Quando damos o próximo passo, ela vai novamente dizer: "Olha, eu estou aqui. Olha, eu estou aqui". Então tire ela do lado, e nós temos essa condição de tirar. Um fator muito importante que ele fala, que o André Luiz nos diz nesse livro, é o seguinte: se você cometeu qualquer erro, admito. Gente, admitir um erro é um caroço de abacate na garganta. Ele não desce, a gente não quer admitir, porque sempre temos os mas, os condicionantes que achamos que nós temos razão. Não, não, mas olha aqui, ó, eu errei, mas ele me instigou o erro. Gente, não tem isso. Se nós erramos, nós erramos. Ninguém não vai nos instigar a fazer. Ah, mas ele fez com. Não, é porque tu não pensou. Se tu tivesse tido a calma de pensar, tu realmente não ia reincidir, não ia fazer aquela inquietação aumentar mais. Então, você é uma criatura ainda incompleta, você é um espírito incompleto. Bem sabemos, nós estamos nesse educandário do mundo, nós temos nessa jornada terrena que vamos levando a cada dia, mas nós podemos fazer com mais calma, com menos violência, com menos inquietação. Então, tenha sempre pensamentos de paz, compreensão a essa pessoa, ou principalmente admitir o erro para que nós podemos ser tratados daquele erro. As coisas são muito interessantes. A gente custa admitir um erro, mas quando admitimos, experimentem, dá uma sensação tão boa, dá um alívio tão grande. A gente sabe que aquele caroço some da nossa garganta, porque eles nos liberta, eles fazem nos compreender que nós temos a capacidade de minimizarmos os nossos problemas e talvez de outros irmãos, né? Ele fala também assim, se você muito comum isso aqui, esse é muito comum. Se você sofre críticas indébitas, né? Muitas críticas, as pessoas falam muitas coisas que não devem. Está se passando e vocês podem comprovar. Hoje em dia, infelizmente, quando recebemos um zap, ele tem uma certa gravidade, ou ele fala de alguém, ou ele fere alguém. Nós não temos a capacidade de verificar a fonte ou saber se ele é verídico ou não é. Nós temos a capacidade de transmitir, e quando estamos transmitindo, nós estamos incorrendo num erro. Porque quando nós temos dúvida, ou se machuca alguém, ou se fere a você, ou se fere a outrem, nós temos que verificar. Nós temos que ter a capacidade de verificar se aquilo é correto. Pode ser que seja, não estou duvidando disso, mas é importante nós sabermos a fonte e sabermos a veracidade daquele fato, para não criarmos uma rede de que se chama de fake news atualmente. Então, isso é muito ruim, porque perde-se a credibilidade de um instrumento que se poderia usar para o bem. Perde-se a credibilidade. Então, muitas vezes, tu fica desconfiado. Eu não costumo fazer isso, eu costumo verificar para saber o que que é. A doutrina espírita fala algo muito importante, né? Nas comunicações dos espíritos, as mensagens que eles mandam, eles dizem o seguinte: é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque se é um espírito bondoso que vem nos trazer uma mensagem, ele não vai ter problemas em transmitir tantas vezes quanto necessário, porque ele não vai se irritar. Mas se aquele irmão não for um irmão bondoso e está com alguma coisa para nos enganar, nos trazer uma coisa que não é uma verdade absoluta, ele vai abandonar. Na segunda, que nós negamos essa divulgação dessa mensagem, ele automaticamente nos informa. Então, é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. E isso é muito importante, né? Fique sempre com a consciência e deixe os outros pensamentos e atitudes pertencer a eles mesmos. Aqueles que estão falando, deixe com eles. São irmãos que muitas vezes precisam da nossa oração,
da nossa boa vontade para com eles, porque eles não compreendem, estão fazendo aquilo instantaneamente. Eu moro num condomínio e vejo, às vezes, as pessoas se exasperarem pelas mínimas coisas, né? E vejo assim, puxa vida, pensa um pouquinho, né? Para quê? Para quê? É a história do copo, aquele copo com água até o meio, né? O pessimista vai achar: "Puxa, eu só tenho meio copo". O otimista vai dizer: "Puxa, eu já tenho meio copo". Então, a gente tem que pensar com o lado otimista, tem que pensar com a bondade. Pensa bem, vamos raciocinar nessa frasezinha do copo. Quando nós achamos: "Poxa, eu só tenho meio", o que que vai acontecer? Tu já vai ter ciúme do vizinho que está com o copo cheio, tu vai maldizer alguém que faltou água por causa disso, tu vai dizer que alguém derramou a tua água, e isso gera inquietações automaticamente, mesmo que a gente não queira. Elas geram e ficam dentro de nós e começam os desequilíbrios lá que a Joana nos diz, que enfraquece o nosso edifício orgânico. E isso vai acontecer. Aí surgem as dores de cabeça, as dores de estômago, palpitação cardíaca, porque nós irritamos, nós fazemos. Agora, se você pensar, de, olha, eu já tenho, pô, que bondade quem me deu um copo d'água. Olha como o pensamento mudou. Que bondade, alguém já me deu um copo d'água. Puxa vida, será que eu posso dividir um pouquinho, dar um gole para alguém, né, dessa água, dividir com ela? Então, é outro pensamento. E veja que nós podemos fazer isso. Nós temos essa capacidade. Jesus sempre nos disse que nós podemos trilhar os nossos caminhos sempre fazendo o bem, sempre fazendo o tratamento ideal para aqueles irmãos e principalmente fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Essa empatia, como se tratamos agora, é muito importante e as pessoas não pensam nisso. Se xingam mutuamente sem entenderem. Puxa vida, mas é isso que eu quero para mim? Muitas vezes, claro que eu não sou perfeito, já me aconteceu de me irritar no trânsito, de ver as pessoas fazendo errado, né? Mas eu comecei a pensar diferente, né? Eu sempre, quando eu posso, eu forço. Não, espera aí, Jô, não pensa assim. Eu penso: "Puxa, será que ele está com pressa? Será que ele tem alguma enfermidade em casa? Será que ele tem uma necessidade física que ele precisa voltar o mais rápido possível e está fazendo isso?". Então, tu está lançando um bom pensamento. E na lei de causa e efeito, a gente sabe, o nosso pensamento vai e volta da mesma forma. Se nós irradiarmos bondade, nós vamos colher bondade. Mas se não vamos irradiar bondade, logicamente, não vamos fazer aquilo que não queríamos para nós fazer para os outros. Então é importante. E, por último, a frase que ele diz nesse livro, ele diz: "Se a inquietação persiste em você, procura envolvê-la no calor do serviço". Irmãos, o serviço é uma bondade única. O serviço é amplo, não precisa ser aquele serviço, eu vou colocar tijolo, eu vou carregar pedra, não. O serviço, muitas vezes, é a caridade. A caridade, o Paulo diz que é o amor em ação. Então, é a caridade que nós temos que colocar. Se nós temos amor pela humanidade terrestre, pelos nossos queridos que estão aqui, pelos nossos vizinhos, vamos colocar o amor em ação. Mas como é que é isso? É com dinheiro? Eu vou tirar R$ 100 do bolso, 50, 10 e vou colocar para alguém? Não, não precisa. A caridade material é importante, mas a caridade espiritual é muito maior, que a caridade espiritual nos alimenta o nosso espírito. E são as coisas do espírito a que nós levamos para todo sempre. Nós sabemos que levamos a camisa nova, o nosso carro novo, lá quando a gente desencarnar, nós vamos levar tudo isso, está certo? Não, né, meus irmãos? Três coisas levamos. E guardem bem: a inteligência, os conhecimentos e principalmente as qualidades morais. Isso está no Evangelho e é intrínseco do Espírito. Isso ninguém nos tira e ele é intrínseco. Então,
A inteligência é aquela que nós adquirimos para vir numa outra existência com as habilidades dadas e podemos desenvolver esse avanço tecnológico que nós temos hoje em dia. Se morrêssemos e acabássemos tudo, seriam espíritos novos que viriam, estaríamos sempre no mesmo ponto de desenvolvimento tecnológico. Os conhecimentos são aquilo que nós adquirimos e muitas vezes fazemos coisas nas nossas casas que não sabemos bem. Puxa vida, nós não aprendemos isso aí. Está quase no fim, Renato? Faltam 10 minutos. Ah, então tá bom, vai dar Tá para bom. terminar. Uhum. Então, veja bem que é interessante a gente marcar isso aí, né? Interessante nós sabermos. E as qualidades morais, não precisamos falar nada. Nós completamos as nossas qualidades morais. Mas eu falei tudo isso já com alguns lenitivos, mas tem um livro que nos fala, um livro chamado Calma, que é do Emmanuel, que ele diz o seguinte: Deus não usou a violência ou a derrocada das leis divinas. Ele usou o tempo para acusar as mazelas e as inquietações que temos. Então, ele deixou o tempo curar. Ele nos deu essa capacidade de esperarmos o tempo e não soletrarmos e não colocarmos para fora as palavras momentâneas, porque elas normalmente vêm com pensamentos que querem nos aliviar, achar que nós temos a razão. Então, não. Vamos exatamente fazer isso. Vamos esperar o tempo para que essas inquietações possam diminuir e apaziguar. É quase impossível seguir sem erros na jornada, meus irmãos. É quase impossível. Nós temos uma jornada de provas e expiações, mas é preciso reconhecer que a providência divina, Jesus, os bons espíritos jamais nos sobrenegarão recursos para corrigir a nossa jornada. Então, nós temos que acreditar, e nós temos que acreditar na nossa capacidade, nos aceitar como é e como estamos, a condição que nós estamos. Nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo as desigualdades das riquezas, vamos entender. Não que aqueles que vieram pobres ou mais pobres, que têm a necessidade, nós vamos abandoná-los. Muito antes, pelo contrário, nós que temos um pouquinho mais de recursos, a prova é nossa, para saber como estamos dividindo com aqueles que têm necessidade. E eles precisam dessa aí. Então, aceitarmos como nós és e como nós estamos, como nós somos, né? A fim de que consiga caminhar com mais segurança. A gente caminha com mais segurança, porque estamos amparados no bem, para que deve ser e para a melhor condição que nos cabe alcançar. Então, sempre estamos gerando. A FEB tem uma casa espírita em Santo Antônio Descoberto, que a gente faz um trabalho fraterno com a comunidade, muito bom, muito interessante. No início, quando eu comecei a ir para lá, eu disse, poxa, eu vou levar o arroz, eu vou levar o feijão, vou fazer uma palestrinha com o pessoal, né? E achava que ia levar muita coisa. E um dia o meu benfeitor me perguntou, tu está levando alguma coisa? E caiu a ficha. Eu digo, não, eu não estou levando, eu estou trazendo de lá. Resignação, leniência, paciência, aceitação da condição, muitas vezes, que aqueles irmãos passavam com muita vicissitude. Então, nós não estamos dando nada, nós estamos recebendo algo muito importante. E nós temos a capacidade de compreender e perdoar, porque somos espíritos pensantes. Ele dotou, Deus que nos dotou cada um, para que nós possamos ter a capacidade de resolver os nossos ressentimentos, os conflitos e as inquietações de modo geral. Então, nós temos que acreditar nisso. Não acredita que a doença e o cansaço te impeçam de servir. Não, de maneira alguma. Nós temos que trabalhar mais. Importante que nós cultivamos sempre o respeito, sem o qual, desse modo, não podemos ganhar o respeito dos outros. É difícil a jornada? É. Impossível? Não. Não, não é, meus irmãos. Nós vamos ter as inquietações, elas vão vir nos atormentar, mas nós temos a capacidade, a inteligência, o discernimento
de resolvermos da melhor maneira possível. Esse é o papo que nós tínhamos, meus irmãos, essa é as coisas que tem. Como eu já disse, a literatura está aí, a bibliografia, nada da minha lavra, é tudo que se tem e que se procura aprender. Quando a Renata me convida, ou as pessoas me convidam para fazer, eu acho excelente. Sabe por quê? Porque eu vou estudar. E, às vezes, eu estou lendo uma coisa, puxa vida, eu tenho que melhorar nisso aqui. Então, é a melhoria, nós estamos na caminhada para a melhoria. Renata, muito obrigado. Meus queridos irmãos, um abraço muito fraterno. Pense que Deus está sempre conosco e Jesus sempre nos iluminando. Importante, meus irmãos, fazer o evangelho no lar. Fazer o evangelho no lar nos traz uma consciência muito grande. Sabe por quê? Os Espíritos revelaram uma coisa. Quando nós estamos fazendo o evangelho no lar, nós acendemos uma pequena chaminha da nossa casa. E eles lá do alto, eles têm a visão das casas que fazem o evangelho, que se harmonizam. E juntando essas luzes num feixe luminoso, eles conseguem fazer um farol para iluminar as nossas estradas. Então, façam o evangelho no lar. Crie um horáriozinho. Comece devagarzinho, 20 minutos, 15 minutos, para depois vai alongando mais. E convide todos da sua casa. Todos merecem saber a mensagem do Cristo. Obrigado, Renata. Um beijo muito grande aí. Obrigada, Geraldo. Mais uma vez, obrigada pelas suas contribuições. Né? Importantíssimos olharmos o copo meio cheio, né? Sermos otimistas, mesmo diante das nossas inquietações, das vicissitudes da vida, né? Que tenhamos coragem para enfrentá-los. Muito obrigada mais uma vez. Você poderia fazer nossa oração final? Posso sim. Vamos aproveitar a atmosfera que nos envolve, os pensamentos em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, nos nossos benfeitores espirituais das nossas casas espíritas, nos nossos queridos anjos da guarda que nos rodeiam e nos amparam, e nos intuem para todos os momentos felizes que nós temos que fazer. A felicidade, muitas vezes, está tão longe, mas nós podemos aproximá-la dela, fazendo com que os nossos corações se unam a um único pensamento de amor e de paz para todos nós. Obrigado, Jesus, por nos permitir estar com cada um desses irmãos. Obrigado, Jesus, pela paz que nos incita o coração e que nos faz ver que nós temos sempre a humanidade terrestre soluções para os nossos problemas e que afaste, Senhor, as inquietações dos nossos pensamentos, fazendo com que o amor brilhe como nunca dentro dos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Geraldo, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite, né? E que nos que vejamos, né? Uma próxima vez e que tenhamos coragem para seguirmos as nossas vicissitudes. Sem dúvida, tá? Sem Muito dúvida. obrigado, Renata. Como eu disse, é sempre uma oportunidade de estar aqui, tá? E ainda queremos daqui uns dias ir presencial, tá? Se Deus quiser. Que seja Um beijo, logo. Renata. Boa noite a todos, queridos amigos. Foi muita gratidão estar com vocês. Obrigado por deixar entrar nas vossas casas e trazer um pouco de espírito de bondade do nosso Mestre Jesus. Que assim Muito seja. obrigado. Obrigada, obrigada, Geraldo. E mais uma vez, boa noite, amigos, e até a próxima oportunidade.